Queridos, um bom dia a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal e eu queria trazer algumas informações para vocês, tá bom? Eu tô aqui, eu separei algumas matérias e eu acho que vai ajudar vocês a entender. Antes, tá? Antes da gente entrar no tema, eu queria dizer para vocês uma história, tá bom? Quem são esses povos, né? A briga aí entre a OTAN, tá bom? E quem está comandando a OTAN na Europa hoje os Estados Unidos, que estão unidos nesta batalha contra a Rússia, China e o plano eurasiano. Eles são globalistas. O que são os globalistas, né? Qual a ideologia deles, né? A ideologia são pessoas como os tecnocratas do Vale do Silício que acreditam, tá? Assim como alguns líderes europeus, eles acreditam que nós vivemos em uma Matrix, tá bom? E que e que o Deus do Antigo Testamento, na verdade, ele não é o Deus maior, ele é o demiurgo, como a gnose acredita. E que eles estão caminhando para libertar a humanidade, tá bom? Por meio da tecnonecromancia, da tecnocracia e o transhumanismo, libertar o homem deste Deus mau que nos aprisiona aqui dentro. Eles trazem ideologias, né, as revoluções coloridas, como ideologias de gênero, antibíblicas, anticristã, antijudaica, ideologias que destroem a família, porque eles acreditam que tudo isso é uma prisão que foi criada também, e que a própria ideia de que eu nasci no corpo de um homem, ou a mulher nasceu como mulher, é uma prisão. Isso é o que esse sistema, essa grande mente inteligente criou um mundo, e essa Matrix é programada para funcionar assim, mas que nós podemos criar uma nova ou remodelar essa atual e nos libertarmos do código, né? Porque existe o código fonte, tá bom? Lá na Bíblia existe um texto muito interessante que foi quando Sansão mata o leão. Quando Sansão vai para se encontrar com a mulher dos filisteus que ele iria se casar, ele encontra um leão jovem o encontra no caminho, eles lutam e ele mata o leão. Quando ele volta, depois ele encontra a carcaça do leão e dentro do leão uma colmeia, né, de abelhas, e ele pega o mel que foi produzido lá dentro e leva para seus pais. Seus pais nunca souberam de onde ele pegou o mel. E esse sistema desses homens nascem assim. O leão seria uma referência ao Mashiach, a Yeshua, Jesus Cristo, que morreu. Porém ressuscitou, mas não está mais entre nós, né? Mas o que foi vendido para o mundo é que ele está morto. Está lá escrito. E esses homens constroem então a sua colmeia, eles constroem o seu plano em cima desta ideia de que o rei, o filho do dono do mundo, está morto. Lembra da parábola dos servos maus? Que um lavrador, ele tem sua fazenda, suas coisas, ele foi para uma viagem muito longa e deixou seus servos cuidando das suas terras. Então, no tempo determinado da colheita, ele manda um servo, e esses homens vai e fala: olha, ele veio para nos espiar, para tomar as coisas e levar para o seu senhor. Se nós o espancarmos e mandarmos embora, ele não vai levar nada e nós tomamos posse das coisas, né? Por quê? Porque o nosso senhor não vai voltar nem tão cedo, ou nem vai voltar. Então eles pegam, espancam esse servo e mandam ele embora sem nada. Depois esse senhor dessa terra vai e manda outro servo, e este outro servo eles espancam e matam. E assim vários servos vão e eles matam todos eles, ou os espancam e não dá a colheita para o senhor da terra. E por último o senhor da terra fala: agora eu vou enviar meu filho, a estes com certeza eles respeitarão, porque ele é o herdeiro. Pois estes servos maus que estão comandando a terra pega este menino, este filho, o filho do dono da fazenda, o espanca
e mata o filho, porque eles falam, olha, este é o herdeiro. E com certeza se nós o eliminarmos, nós então é que vamos herdar totalmente esta fazenda, será passada para nós para sempre. E ele vai e mata o filho do fazendeiro. É nisso que se baseia este sistema, estes homens. Estou falando do Ocidente, tá? Vamos lá. Os Estados Unidos da América e a OTAN, tá? Eles são descendentes dos antigos Atlântidas. Vocês lembram que o mar, né? O mar hoje é dominado pelos Estados Unidos. Ninguém tem uma força naval tão poderosa quanto os Estados Unidos e o Reino Unido, né? Principalmente a Inglaterra. Eles se dizem, né? Se denominam os antigos Atlântidas. Antes do Império Britânico, que dominou os mares, o mundo tinha 3 nações que dominavam o mar. E a maior, né, os mais poderosos eram Portugal e Espanha. Tanto que quem descobriu as Índias, quem descobriu a América, né, todo o sul aqui, foram os portugueses e os espanhóis. Eles dividiam as terras, desbravavam os mares e descobriam muitas terras. No período do século XVIII, no período do século XVI e XVII, o Império Britânico dá um golpe de mestre, né? E num conflito entre o Império Britânico e o Império Português, né? A coroa portuguesa e espanhola, eles se aliam contra os mouros, que ficam ali os muçulmanos da região do norte da África, em específico Marrocos, e eles que estão bem fronteiriços no mar com Portugal e Espanha, Península Ibérica, eles fazem um grande ataque e destroem muitos navios, muito da capacidade naval de Portugal e Espanha. E então, após isso, a Inglaterra, o Império Britânico, sai como a única potência naval mundial, né, dominando o mar. E quem domina o mar, domina o comércio. Eu posso ir para qualquer lugar, extrair riquezas e levar. Eu controlo o mar, eu controlo as mercadorias, o que vai, o que vem, eu controlo as rotas marítimas. Quem pode comprar, quem pode vender, para onde você pode ir, se você pode ir para um lugar extrair riquezas ou levar riquezas, etc. Como eles também usavam trabalho escravo, vocês podiam ir pegar ou não escravos, eles controlavam as rotas marítimas. Tá bom? E assim, essa é a herança que nós temos. Essa é a tradição e a cultura que nós temos hoje. Tá bom? Do outro lado, os russos, né, inclusive desde a antiguidade, há muito tempo atrás, os russos, a capital da Rússia era Kiev, que hoje é a capital ucraniana. Eles são descendentes dos eslavos, né, com os vikings. Quando os vikings chegaram naquela terra e a dominaram, e inclusive eles são a linhagem dos eslavos, né, os vikings, e também das Amazonas. Eles falam ser descendentes das Amazonas. Uma das Amazonas muito famosa é a Mulher Maravilha, né? Eram mulheres valentes, poderosas, descendentes dos deuses. E os ucranianos e os russos têm essa disputa, né, de dizer que, na verdade, os verdadeiros russos, os eslavos, na verdade, são os ucranianos, né? Ou lá já a Rússia fala que não, somos nós aqui de Moscou. E os moscovitas, a palavra Moscou vem de Mesher, né? De Mesec, que é um dos filhos de Noé. E esses dois disputam, tá? Desde muito, quando o Império Russo, né, dominou lá os períodos da Ásia, a Ucrânia não era um país independente, a Ucrânia era parte da Rússia, era um povo só, sempre foi assim. Fora que na Ucrânia tem rio, tem água potável, água quente, que é muito importante para a Rússia e que a Rússia não quer abrir mão. É também na Ucrânia, né, que tem grandes terras para a produção agrícola, que seria muito importante também. Além de ser um país estrategicamente importante e militarmente importante, porque é um país tampão para a Rússia hoje, frente aos inimigos. Mas como que chegou nisso, né? Como é que chegou
nesse estado hoje? Foi o seguinte: quando houve em 1917 a Revolução Russa, a Revolução Comunista na Rússia, e surgiu então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderada por Lenin, né? Então, eles anexaram, tinha outros países, eram a União Soviética, Rússia, o que é hoje a Ucrânia, Bielorrússia, o Cazaquistão, e até países tampões hoje, como a Lituânia, Letônia, Estônia, né? E eles chegaram inclusive a invadir e tomar partes da atual Polônia. Regiões também que eram muito próximas ali acabavam sendo fortemente influenciados, como Quirguistão, Turcomenistão, Tajiquistão. Era muito forte, tá? Era assim, era o Império Russo, o Império da União Soviética. E como que o comunismo russo imperou na Terra? Porque é comunista. Como que é o comunismo? Tudo pertence ao Estado. E ninguém é dono de nada, ninguém pode produzir riqueza. Tudo é fornecido pelo Estado, mas na verdade o Estado não fornece nada, as pessoas morrem de fome. E como que isso perdura? Como é que isso durou tanto tempo? Justamente porque dos principais é tomar terras, é um império. Eles dominam outras nações, roubam sua agricultura, suas riquezas, põem o seu povo para lhe servir, tudo que é do povo é tirado, e isso vai mantendo o Estado por algum tempo. Então tem que dominar e roubar constantemente, e ao mesmo tempo é uma miséria muito grande. Isso para manter a elite, o poder que está no comando por muito tempo, e também o único investimento e tudo que é roubado e para onde é drenado tudo é para a indústria militar, justamente para que eles sejam uma potência bélica muito poderosa para manter protegido este império, tanto contra o seu povo internamente, como também contra outros inimigos externos. Assim foi a União Soviética. E nisso, tá? Quando no auge da União Soviética, do período de 40, né, teve a Segunda Guerra Mundial, o nazismo que fez frente a tudo isso. E o nazismo nada mais é, aqueles soldados nazistas nada mais são, né, do que uma cria. Eles aprenderam muito e foram muito apoiados, tanto, né, por Stalin, pela União Soviética, como por alguns grupos ocidentais, e outra hora falamos disso, que quando os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, surge como potência, e nós temos a União Soviética, eles dividindo o mundo, eles começam a fazer dessa forma. Os Estados Unidos, eles entram nas nações, derrubam o líder, eles roubam as riquezas das nações e colocam suas empresas lá dentro. É o imperialismo capitalista, né? E essas empresas, elas trabalham, né? Como que tanto o Reino Unido como os Estados Unidos sempre trabalhou. Diferente das outras épocas, eles não tomam países e ficam roubando aquele país. Eles colocam empresas lá dentro, abrem escolas, universidades, colocam seus professores, colocam líderes que são amigos deles. Por quê? Porque a ideia deles é conquistar a mentalidade daquele povo. Quando aquele povo tiver na sua mentalidade dominado, aceito as suas ideologias, então pronto, eu dominei aquela nação é minha. Porque eles vão agir de acordo com o que eu quero. E não tem nada melhor do que dominar uma nação, do que você dominar a mente de um povo. Porque aí nenhuma prisão é mais poderosa do que uma prisão criada na cabeça de um homem. E a União Soviética já tinha um outro modo de domínio. E assim foi, tá bom? E nisso, tá, a Polônia foi dividida. O que aconteceu entre os nazistas quando surgiu a Segunda Guerra? Os nazistas e a União Soviética fizeram um pacto onde eles dividiram a Polônia. Foi um massacre. Os nazistas invadiram a França, a Holanda, os Países Baixos, anexou a Áustria, a Tchecoslováquia. E isso uma aliança, um eixo, né, Alemanha, Itália, Japão. Foi um massacre. E países como esses tampões que pertenciam à União Soviética sofreram muito nesse período com o comunismo,
O povo sofreu muito com o comunismo, e quando teve uma outra opção que era o nazismo, sofreu também. E a outra opção que tinha era os Estados Unidos. Quando termina a G, com a Europa devastada, quem que surge ajudando a Europa com dinheiro para reconstruir a Europa? É os Estados Unidos. Então, o que acontece? Não é só ajuda financeira, é intelectual, é tudo. Agora vocês têm que usar o nosso dinheiro, estar aliado ao nosso sistema, à nossa ideologia, e nós seremos um. Só que a Europa está justamente ali, faz fronteira com a Rússia. E ainda assim, a União Soviética era uma potência militar muito poderosa. Então, no final da Segunda G Mundial, a Europa se une e cria então a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN, ou a NATO. Né? Por quê? Porque eles temiam que a União Soviética pudesse invadir a Europa novamente. Acabou o nazismo, acabou a Europa devastada. E se a Rússia quisesse, a União Soviética quisesse invadir a Europa e destruir a Europa, o único caminho para eles lidarem com isso seria então todas as nações europeias se unirem e criarem a OTAN, unificar suas forças. Criaram então a OTAN, os códigos que regem, né, as leis que regem a OTAN, onde o artigo 5º da NATO diz que qualquer uma das nações ali que forem atacadas será considerado por todas as nações pertencentes à NATO um ataque contra todos. Então todos se unirão, seus exércitos, suas forças, suas armas, e lutarão essa batalha juntos contra este inimigo. Porém, né, como eu falei, é mais do que armas para se proteger, é uma ideologia. Quando a União Soviética acaba em o Muro de Berlim cai em 89, 91 é que encerra realmente tudo. Então, a União Soviética não tem mais condição, ela está quebrada. Havia muito caso de corrupção, estavam quebrados financeiramente, destruídos. Quando encerra, o caminho para eles permanecerem, eles precisavam da ajuda econômica do sistema para pagar suas dívidas, para poder comprar bens, para poder se levantar, para poder se restaurar, e para isso eles tinham que se fragmentar. Foram obrigados, a gente não consegue mais sustentar tantas nações juntas. Nisso, a Ucrânia se torna independente. Qual foi o pacto entre a Rússia e a Ucrânia? A Ucrânia, dentro da Ucrânia, haviam em torno aí de 1.700 ogivas nucleares. A Ucrânia saiu quando a União Soviética é desfeita, a Ucrânia herdou 1.700 ogivas nucleares. Só que a Ucrânia estava quebrada também, sem dinheiro, sem nada, eles estavam destruídos. Politicamente eles estavam perdidos. E o medo que eles tinham eles não tinham condição nenhuma de manter esse armamento todo. Tinham medo que alguém pudesse ir lá e roubar essas armas e negociar no mercado negro aí para grupos terroristas, etc. Então a Rússia vai e propõe um pacto, um acordo com a Ucrânia dizendo: nos entregue todas as armas nucleares que vocês têm, e nós assinamos um acordo que nós nunca iremos invadir vocês. Nunca iremos invadir nem atacar vocês. E a Ucrânia aceita. Sob qual pretexto? O que a Ucrânia pediu em troca? Então nos dê dinheiro. Pediu isso para a Rússia e pediu isso para todo o sistema. Nos dê ajuda financeira, nos ajuda a nos levantarmos, e então nós vamos fornecer para vocês, nós devolvemos todas as armas para vocês nucleares, e vocês prometam que nunca vão nos invadir, num tratado, e também vai nos ajudar financeiramente. Foi assinado o acordo, perfeito. E neste interim, né, a Ucrânia e os países que deixaram de fazer parte da União Soviética começaram a flertar com o Ocidente. Querer fazer parte da cultura ocidental, aliar aos Estados Unidos, à Europa, etc. e tal, receber recursos, etc. e tal. Tanto que, passa um tempo, até 2014, havia ali o antigo presidente da Ucrânia, ele era aliado a Putin, a Rússia. Porém, né,
há uma interferência dos Estados Unidos da Europa, derrubam eles para colocar no poder alguém mais alinhado à Europa. E o líder que havia na Ucrânia era um líder sempre mais amigo da Rússia. Não ia ter problema. Realmente a Ucrânia nunca iria invadi-los porque não era um problema. Era um líder que sempre era, digamos, tinha uma boa relação com a Rússia. Até que em 2014 eles derrubam o antigo líder que havia lá. E então os Estados Unidos conseguem colocar um líder mais favorável aos Estados Unidos e ao Ocidente e que queira entrar para a OTAN. Porque se a Ucrânia então entra para a OTAN, para a Europa, que é a vontade deles, então a Ucrânia vai ter direito aos armamentos e a OTAN, a Europa e os Estados Unidos vai poder colocar soldados e armas nucleares dentro da Ucrânia e apontá-las para a Rússia. E a Rússia não aceita isso de jeito nenhum. O que a Rússia faz? Porque no artigo 5º também, que declara que qualquer país pertencente à OTAN que for atacado, então toda a Europa e os Estados Unidos têm que se unir para defendê-la. Porém, o artigo determina, a própria lei da NATO determina que qualquer país que esteja em conflito, seja ele civil ou em alguma região do seu país, enquanto estiver em conflito, não pode entrar para a OTAN. Eles têm que estar em paz para entrar. O Putin vai e invade a Crimeia, porque ele sabe, se eu deixar isso aqui, ele se aproveita que dentro da Ucrânia tem muitos russos morando, inclusive separatistas, que querem fazer parte de novo da antiga União Soviética, da Rússia. São esses separatistas que moram ali na região da Crimeia e no Donbass. A Rússia vai, dá armas e financia eles e faz uma revolução ali dentro. E até hoje, ao todo já foram, desde 2014 até agora, esse conflito já gerou 14 mil mortes. E esses separatistas estão sendo armados ali dentro. E agora o Putin faz essa sacada. Então a Ucrânia está presa. A Ucrânia não pode entrar para a OTAN, porém a Ucrânia tem um líder lá dentro que também não quer fazer parte da Rússia. O país está dividido. Então o que os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa está fazendo? Dá armas para a Ucrânia, enche eles de armas, promete que vai defendê-los e fica nessa tensão absurda. Hoje mesmo, tá? Agora vocês estão entendendo o que está acontecendo. E por que o Putin não quer que eles entrem? O próprio presidente Biden e o seu filho Hunter Biden, eles têm acordos comerciais com empresas de petróleo, de gás na Ucrânia, etc. E acordos bilionários. Tem acordos e inclusive muitos problemas que acontecem entre eles. A relação entre a Ucrânia e o Biden e a família deles é muito antiga e muito profunda. Então alguns entendem que digamos que a Ucrânia meio que está na mão, na mão hoje dos Estados Unidos. Hoje, tanto que os Estados Unidos falou agora que, tá? Eu vou mostrar para vocês uma matéria, tá? Aqui está dizendo a matéria dos últimos acontecimentos que a Rússia tem tropas suficientes para invadir a Ucrânia, dizem Estados Unidos. A Rússia reuniu tropas suficientes perto da Ucrânia para lançar uma grande invasão, disse Washington nesta sexta, ao pedir a todos os cidadãos norte-americanos que deixem o país dentro de 48 horas. Ou seja, em 48 horas. Isso Jake Sullivan. Essa é a matéria. Vamos para a próxima, tá? Deixa eu abrir a próxima que vocês vão entender. Olha a outra. A CIA intercepta a mensagem russa a generais para invadir a Ucrânia na quarta-feira. Vamos lá? A Rússia deve iniciar sua invasão da Ucrânia na quarta-feira, dia 16 de fevereiro, de acordo com a mensagem que a CIA interceptou do alto comando em Moscou aos comandantes das forças russas concentradas na fronteira com a Ucrânia, citada por fontes militares dos Estados Unidos e da Europa no sábado, 12 de fevereiro. Durante o dia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou Vladimir Putin em uma ligação de 62 minutos que invadir a Ucrânia resultaria em custos rápidos e severos para a Rússia, diminuiria a posição de seu país e causaria sofrimento humano generalizado. Só que isso aqui, no meu entender, a própria matéria mostra, é que
Os Estados Unidos está querendo colocar terror sobre a população da Ucrânia e sobre o governo da Ucrânia e da Europa para que eles, né, porque a própria CIA, imagine, o órgão máximo, o órgão de inteligência americano que tem, tá, que tem poder, que realmente tem poder e tem informações muito secretas e privilegiadas, espiões dentro da Rússia e do mundo inteiro, e está dizendo, olha, nós recebemos uma informação, é um órgão de muita confiança e poder. E eles estão falando, nós recebemos uma informação de que a Rússia vai invadir na quarta-feira. O Putin deu uma ordem para os generais dele que quarta-feira, agora dia 16, eles vão invadir a Ucrânia. Ou seja, a ideia é fazer, por meio dessas informações, com que a Ucrânia e a Europa se unam rápido, se armem rápido e ataquem antes a Rússia. Ou a ideia é fazer com que, para a Ucrânia realmente conseguir a defesa da Europa, eles têm que acabar com a guerra que existe dentro do seu país, que é justamente os separatistas pró-Rússia, na Crimeia e no Donbass. O que os Estados Unidos quer é que a Ucrânia ataque os separatistas, tome de novo a Crimeia e o Donbass, e então nessas condições eles entrem para a OTAN e a Europa consigam colocar armamento pesado dentro da Ucrânia e apontar contra Moscou, para atacar a Rússia de perto. Só que o Putin fala, vamos para a matéria? Deixa eu mostrar para você o que o Putin falou esta semana, né, para onde nós estamos caminhando, tá bom? Não sou eu, né? Desculpa. Aqui, ó. A Rússia ameaça com G nuclear, tá bom? Olha aqui, ó. Enquanto 135 mil soldados apoiados por tanques e artilharia estão posicionados na fronteira ucraniana, o presidente russo Vladimir Putin está ameaçando implantar armas nucleares táticas. Após um diálogo por telefone entre Putin e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson na segunda-feira, o vice-chanceler Sergei Ryabkov disse à agência de notícias estatal RIA Novosti que a resposta da Rússia será militar se a organização do Tratado do Atlântico Norte continuar a enviar ajuda militar para a Ucrânia. Vamos lá, abre aspas. A falta de progresso em direção a uma solução político-diplomática significaria que nossa resposta será militar e técnico-militar. Fecha aspas, disse Ryabkov, acrescentando que em tal situação a Rússia implantaria armas anteriormente proibidas pelas forças nucleares de alcance intermediário. O tratado entre a União Soviética e os Estados Unidos, assinado em 1987, proibiu todos os mísseis balísticos terrestres, mísseis de cruzeiro e lançadores de mísseis com alcance de 310 a 620 milhas. Tem esse tratado assinado em 87, o tratado expirou em 2019, mas nenhum dos lados se moveu para violar, ou seja, esse tratado está quebrado. Assim como a Rússia quebrou aquele acordo que fez lá em 92 com a Ucrânia de que nunca atacaria eles se eles devolvessem armas. Hoje a Ucrânia paga caro, não tem como se defender, e hoje está ouvindo do líder da Putin isso aí, tá? É claro que o potencial militar da OTAN e da Rússia é incomparável, nós entendemos, disse Putin, mas também entendemos que a Rússia é um dos principais estados nucleares e por alguns componentes modernos supera muitos. Ou seja, o Putin está falando, se as coisas se escalar para esse nível, eu não vou hesitar em usar arma nuclear. Irmãos, a próxima batalha que vamos ter vai ser uma batalha que vai chacoalhar as nações. Nós estamos caminhando para o primeiro Gog e Magog, o que vai revelar o anti-Messias, o anticristo, o filho da perdição. Por quê? Porque quem? Tá? O Macron, presidente da França, conversou hoje com Putin, com Biden. Ele está tentando desescalar as tensões, diminuir as tensões e fazer uma paz. Retomar os acordos de Minsk, que foi assinado, né, em 2018. Porém, nada tem conseguido. O mundo precisa de alguém que traga paz. E agora nós estamos caminhando para um período onde ninguém quer paz. Irmãos, todos removeram o seu pessoal da Ucrânia. Todos. E não param de armar ali dentro. Cada vez mais. Olha só, Estados Unidos enviam caças F-15 à Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia e Rússia.
A Força Aérea dos Estados Unidos anunciou nessa quinta-feira, dia 10, o envio de caças F-15 à base aérea de Lask, na Polônia, para melhorar a defesa coletiva da OTAN e apoiar a missão de policiamento aéreo. A Polônia faz parte da aliança militar e faz fronteira ao leste e ao norte com Ucrânia, Belarus e um pequeno pedaço da Rússia na Europa, além da Lituânia. O anúncio ocorre após caças F-15 interceptarem aeronaves russas no Mar Báltico e soldados americanos. E aí vamos lá. Os caças extras reforçarão a prontidão, a dissuasão e a defesa dos aliados à medida que a Rússia continuou o acúmulo militar dentro e ao redor da Ucrânia. Então, a própria matéria aí vai dizer, né, como nós estávamos vendo a última aqui, que hoje a Rússia tem tropa suficiente para invadir a Ucrânia, ou seja, a própria matéria vai falar algumas coisas interessantes, né, que a Ucrânia já foi cercada. Tá? Os Estados Unidos enviou 3.000 soldados para a Polônia, enviou mais 900 para a Romênia, tá posicionando suas forças. E, inclusive, que Putin pode ordenar um ataque ao final dos Jogos Olímpicos de Pequim, na China. E os dois fizeram um acordo, não se esqueçam. A Rússia e a China se uniram porque quando há um governo fraco no mundo, como é o dos Estados Unidos hoje, lembre-se, quando um líder fraco está no poder, a fraqueza de um líder faz assanhar a força dos tiranos. Os tiranos estão aparecendo, até que vai surgir um líder que vai impor a paz mundial. Mas para isso parece que nós estamos caminhando mesmo para um grande conflito. E deixo aqui um extra para vocês. Por que o presidente do Brasil está indo visitar a Rússia, né? Lembrando que Bielorrússia, que é outro aliado da Rússia, onde o Putin mandou 30.000 soldados para lá, fez ensaios de guerra, não é? Justamente porque 92% do potássio do mundo, que é usado para fertilizantes na agricultura, e o Brasil compra tudo de lá, dos russos, fertilizantes de lá e dos bielorrussos, né? Está lá. Se houver uma batalha, irmãos, o nosso agronegócio vai sofrer pesado. O Bolsonaro está correndo para ver se impede que a gente fique com nossa agricultura sofrendo. Eu quero que você entenda isso. O que está acontecendo? Tá? Se tem alguém aqui que está acreditando que essa batalha não vai te afetar, vai afetar. E um detalhe, vai levar só o início de um conflito, vai levar o nosso sistema ao colapso econômico. Crise econômica, batalhas, destruições, o mundo vai ser devastado até que das cinzas virá o novo governo mundial. Que Deus abençoe a tua vida e fiquem com essa aula. Tem muitos detalhes que depois vamos tratar, tá bom? Inclusive em lives, e essas informações que eu deixo para vocês hoje. Espero que tenha ajudado vocês a entender para onde estamos caminhando. Que Deus os abençoe.